Salve rapaziada, beleza? Juninho Brejão aqui para mais um vídeo. Primeiramente, queria agradecer aos patrocinadores MyPCard, se você for comprar lá, cupom GTU5. E caso você precise de um shield, uma deckbox, marca Pro Player aí, tem lá na MyPcards, beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma tier list aí dos Board Breaker. Eu vou comentar um pouquinho sobre, tá? Coloquei alguns aqui, sempre acabo esquecendo de algum, então pode comentar aí que eu acabo respondendo, falando sobre. Rapaziada, a gente teve aí na sexta-feira uma banlist de emergência que aparentemente as pessoas concluíram o seguinte: pô, não vou tomar menos FTK porque existe outros, tá? Dá pra gente falar um vídeo só sobre isso, mas pô, vou tomar menos FTK agora, mandar pra mim usar Board Breaker porque a mesa do Yumi Mitsurugi é muito quebrável, sim, e por isso eu vou fazer aqui uma tier list dos Board Breaker e comentando um pouco mais de cada uma delas. Mas primeiramente, considerações por conta dessa banlist, eu acho que sim, que eu acho que esse próximo formato vai ter um pouco mais de board break, principalmente por esse motivo. Um dos principais decks do formato que tinha o FTK, que era o K9, ele não vai ter mais esse FTK, obviamente. Como eu comentei naquele vídeo, por exemplo, se você está de Yami nessa posição contra um Crimson K9, cara, você perde para o outro igual, que é o... esqueci o nome agora. O que nega todos os monstros de spell, todos os spells no campo. Ele basicamente é um FTK contra Yami, tá? Porque você não consegue nem tirar esse bicho da mesa. Não consegue botar um bicho com maior ataque nisso. Então, eu acho que sim, ainda vai existir alguns FTKs que o pessoal vai colocar contra determinados decks. Os mais populares foram banidos, que é maravilhoso. Mas vai acabar surgindo mais. Eu acho que essa versatilidade que o Yu-Gi-Oh! Traz, se você puder pegar a carta antiga, misturar, etc., então sempre vai acabar alguém inventando algum nesse sentido, tá? Então vamos lá. Algumas cartas aqui antigas, por exemplo, essa Charge of Heart, eu não sei totalmente o nome, então se eu errar é por conta disso, tá? Mas essa que eu vi no Google agora há pouco, então tá mais fresco aí. Cara, eu coloquei aqui essa das melhores, tranquilamente. Vou até botar aqui, ó, junto com main deck, side, talvez side, e vou já colocar e ruins, né? E já ficou aqui a primeira, né? Eu acho que sem dúvida é uma carta hoje no formato, uma carta que está bem ruim, tá? Não colocaria de uma maneira essa carta no meu deck, nem no main deck, nem no side, partindo do preposto do formato hoje em dia, Dracoteio, Yamimitsu, eu acho que é uma carta já bem abaixo, tá? Por exemplo, já a Forbidden, ela já é uma carta que talvez possa estar, assim, ó, ela é uma opção, tá? Porque é o seguinte, eu poderia colocar talvez no deck, pra quem joga, por exemplo, 60 cartas, com aquele deck do Trif e tudo mais, que ficou popular e tudo mais. Mas é uma carta que hoje ela tá um pouco abaixo, entendeu? Porque, é como eu falei, o board breaker que você vai usar, eu acho que tem que se pagar muito pelo fato que poderia ter sido uma hand trap, você tentar parar o oponente, você não parou ele, você deixou ele fazer full combo. E essa carta vai trocar uma para uma. A partir do momento que essa carta é justa, já não compensa tanto, entendeu? Igual, por exemplo, aqui vamos colocar a Every Match. Cara, a Every Match hoje eu acho que ela é uma opção. Ou talvez no side, tá? Porque é o seguinte, contra Dracoteio, você precisa forçar o cara a ter que dar trap de spell. Aí você vai limpar a mesa dele, ele vai perder uma trap que ele vai voltar pra mão e vai dar draw igual. Então, tipo assim, foi uma bosta e ele vai ter farmeado na mão igual. Você só fez ele trocar tipo uma, duas interação. Então, o que eu acho bem ruim. Contra Yumi, você tem um Herald para você lidar, tá? Que você tem que gastar uma carta para você lidar. Aí contra Yumi Mitsu pode ter a trap também. Mano, talvez side só pensando na possibilidade, já coloca de opção. Porque é uma carta que tipo assim, pô, você tá vindo pra um deck cheio de board breaker, você comprando duas, ela pode acabar sendo boa, mas no cenário, tipo assim, a gente sempre tem que pensar, uma carta para ela vai ser ruim, entendeu? Assim como hoje a Ciclone, eu coloco ela como ruim abaixo, tá? Eu acho que
Antigamente o pessoal começou a usar no começo do Yami, achando que banindo o campo já resolvia o problema, mas aí veio o Marshmallow resolvendo esse problema de ser banido, ele consegue voltar do banido. Então acho que hoje está bem ruim esse Ciclone, não usaria no meu deck de nenhuma maneira. O Enemy Control, vou colocar aqui também, tá? Como abaixo, bem de ruim aqui. Eu acho que você perdeu uma carta para você pegar um monstro do oponente, eu acho que hoje é muito custoso, principalmente nos decks que não tem tanto follow assim, você tem que mitigar muito bem gerir muito bem o seu recurso, então eu colocaria aqui como ruim, tá? Já o Raigeki eu talvez colocaria como side, tá? Porque é o seguinte, o Yamimitsu ele já não sofre tanto por esse Raigeki. No o Yami puro, esses board breakers já sofrem um pouco mais. Então, é aquilo lá que eu falei, você partindo por uma deck build mais voltada para board breaker, talvez possa ser um side, complementando essas outras, entendeu? A Super Poly, sim, eu acho que pode ser um side deck. Ela é uma carta que aí já se paga um pouco mais, você, dependendo da situação, consegue, dando uma hand trap, ela já é o suficiente para conseguir lidar com o restante que sobrou do Yumi, ou então alguma carta que você precisa tirar da mesa, por exemplo, o Herald, para passar uma outra carta. Então sim, já acho que ela é uma carta boa de side deck, tá? O Salisban, eu já diria que é uma carta que talvez possa ser side, tudo depende do que, como eu falei, o que você vai estar querendo propor para o seu deck. É uma carta que eu gosto um pouco, tá? Eu não usaria muito, por exemplo, pra dar em hand trap, porque o pior hand trap de se tomar é o Fualos. Aí você dá Salisban Fualos, o cara da Enchant, um lixo. Para Body Breaker é um pouco usado, faz sentido em alguns decks. Então dá pra ter main deck de alguns decks aqui, por exemplo o Jink Knight lá. E é ok, tá? A Metaltronos hoje, eu acho que ela talvez side, não colocaria nem 100% no side deck, igual eu gostaria que fosse, porque esses Mitsu não toma tão bem esse Metaltronos, o Yumi toma muito bem, mas o Yumi sempre está misturado agora, então por isso que eu diria talvez no side, porque às vezes você quer pôr hand trap para parar, aí você para a jogada de Yumi e você só toma o Mitsu, aí você tem essa Metaltronos vai estar no side específico para Yumi. Aí você vai botar um Artalion também, mas aí você começa, entendeu? Deixar um pouco mais pesada do que seria essa carta. Tá? Mas eu gosto muito da Metaltronos, eu gostaria de usar ela. Usaria ter no main deck se fosse um formato um pouco mais fechado de Yami. Tá? O Book eu vou colocar aqui no talvez side, eu acho que é uma carta ok. Contra Yami, mas como eu falei, hoje em dia não existe mais tanto o Yami, sim as variâncias, e eu acho que já piora essa carta em si, mas você consegue lidar ali com o tag na mesa, com o outro level 1 que tá, mas você vai tomar quick, você vai tomar o pop do Murakomo, então talvez o side, tá? A Talents, acho que sem dúvida hoje dá pra ser main deck. Eu acho que essas cartas que conseguem punir a hand trap que o oponente dá é absurda, por isso que totalmente main deck, tá? Já abrindo aqui, a Dark Ruler, ela tá muito popular, eu acho que ela vai ser main deck de muitos decks aí, principalmente para ganhar de Yumi Mitsu, tá? Ela é uma carta, como eu falei, quando você usa um Board Breaker, você está trocando ela, possivelmente podia ser uma hand trap. E no caso aqui, ela lida com a mesa inteira. E se o cara passou com o Murakumo na mesa, ele não pode nem dar quick para rebornar, porque não pode pagar os restos de vida. Então, ela sim é uma carta muito boa, tá? E uma das coisas do Yumi Mitsu para lidar com isso, tem muita gente subindo a trap pro main deck, tá? Também isso é um ponto a se dizer. A Trust eu acho que sim, é uma carta boa de main deck, dá pra main deckar tranquilamente, tá? Eu gosto bastante da Trust, geralmente quando eu abro com Trust eu olho e falo, pô, não vou tomar hand trap aqui, que é o que acontece comigo, mas ela é sempre muito boa, tá? A Droplet eu acho que depende muito obviamente do seu deck, mas eu gosto da Droplet aqui, colocaria no side ou talvez side, tá? Você consegue lidar com às vezes algum problema para o seu deck conseguir que afetaria seu deck, mas eu acho que por conta do Herald é bem custoso, você às vezes não pode enviar da mão, então é uma carta que eu acho que poderia ser side deck, mas hoje eu acho que ela não está tão bem posicionada. Comentando agora da RP, eu acho que sim, eu vou até botar aqui na frente da Droplet, tá?
Acho que sim é uma boa opção de side deck. Eu acho que é um pouco mais complicado usar de main, não compensa tanto assim, mas no side deck, tranquilamente, eu acho que é uma ótima carta. Assim como a Storm, tá? Eu acho que são duas cartas ali que sempre fazem o seu papel, mas com o meta que a gente está hoje, elas são um pouco abaixo, tá? Do que, vamos dizer assim, você consegue lidar com as spell do Yami, ok, mas você vai ter que lidar com a mesa ainda, tá? Geralmente as spell é os escape do Yami, e quando você consegue lidar com a mesa dele, para ele lidar depois com as spell. Então vai ajudar nesse sentido. E assim como, por exemplo, o, o Dracoteio, é bem difícil você conseguir encaixar, você vai trocar meio que um para um, né, nessa situação. Tá? Cara, o Fenrir, eu acho que hoje ele pode ser uma opção. Tá? Eu acho que ele não está no site do pessoal, mas ele pode ser uma opção. Ele consegue lidar bem com a Izuna e etc. Eu acho que ele tem o seu fator ruim, que é o tomar muito esse Purulha, mas eu acho que o Purulha hoje não está tão popular, o pessoal com Triami não coloca tanto, eu acho que ele ajuda em alguns problemas nessa questão de a sua jogada não passar tanto. Esse Fenrir bota uma pressão boa na mesa, por exemplo, contra Yami, eu acho que contra-ataque eu tenho menos, então eu acho que ele pode ser uma opção, ele pode aparecer aí, ainda mais se a tech de Izuna melhorar e aumentar. Eu coloquei ele como board breaker aqui porque ele é usado bastante por conta disso, né? Assim como o Kaiju, tá? O Kaiju eu colocaria ele aqui como ruim, tá? Eu acho que ele e o Lava Golem ruins. Contra o Dracoteio, os dois não fazem tanto sentido. As interações do Dracoteio não ficam basicamente ali nos monstros na mesa, vai ficar nas trap, vai ficar na mão. Contra Yami, você tirou a mesa dele, ele consegue solucionar rápido isso com a spell. Então sim, eu acho que hoje eles estão ruins, tá? Principalmente nesse formato. Então assim, basicamente o que eu tenho para dizer desse formato, eu acho que dá sim para você usar esse board breaker. Mas cara, como o Paulo diz, mano, não compliquem, botem hand trap. Eu acho que ainda a solução melhor vai ser colocar hand trap, por mais que seja bom essas cartas, tá? Tirando, por exemplo, as três aqui, que eu acho que vai ser uma ótima opção, as outras eu acho que já vai estar bem abaixo, tá? E essa é a minha opinião sobre. Então é isso, rapaziada. Foi um comentáriozinho, uma tier list aqui sobre os board breaker. Vou fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre o formato mesmo, como que eu acho que se encaixa cada uma delas no formato. E vou soltando aqui pra vocês, espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like, compartilha. É isso aí, rapaziada.